Daqui a uns anos não vamos ter transportes coletivos? Vamos. Nós conhecemos hoje. Não, isso vai ser mudado. Vai ser mudado. Quer dizer, os utilizadores vão passar a ter uma maior responsabilidade pela cobertura dos custos e vamos ter geometrias muito mais variadas. Eu estou convencido, e é por isso que ando a trabalhar nisso, e penso que o nosso grupo é um dos pioneiros em todo o mundo sobre essas soluções, nas tais coisas dos minibus expressos. Olha, eu dou-lhe um número sobre o Concelho de Cascais. Linha de Cascais, linha de caminho de ferro. Sim. Nós descobrimos que fizemos este teste. Levar as pessoas em pequenos minibuses que no máximo iriam de 5 km da estação até à estação. E no máximo com 2 paragens, levando pessoas para a estação, que apanhariam o comboio até ao Cais de Toré e depois ou se ficavam na zona do Cais de Toré, ou ficavam nas estações pelo caminho, que há 1 ou 2 que também podem querer sair em Belém ou coisa assim, mas depois Cais de Toré, ou na linha verde do metro, ou seja, no máximo tinham um transbordo da carrinha para o comboio e outro do comboio para o metro. E depois, no máximo, 500 metros a pé. E nós apanhamos, com base nos nossos inquéritos, 16, Concelho de Cascais e de Oeiras, na Soma, 16 mil e não sei quantas pessoas que conseguiriam fazer isto, perdendo no máximo mais 5 minutos do que perdem hoje. Isto tudo feito com os horários da CP, não é horários médios, é com os horários verdadeiros e a hora que as pessoas diziam que chegavam ao emprego, tudo. E que são substituíveis à cadência, à taxa de cada 90 pessoas, são substituídas por uma carrinha a fazer na AVET. Percursos muito rápidos, porque só tem uma paragem, ir para a estação, deixou, voltou para trás, apanhou, voltou para trás, apanhou, tumba. 90 automóveis que são substituídos por uma carrinha. Está a ver a diferença que faz. E essas pessoas hoje vêm todas a gastar a gasolina e as portagens, boa parte delas até Lisboa. E são pessoas que viajam sozinhas. Estamos a falar de 16 mil pessoas, não é um número trivial, não são 120. Temos outras que estamos agora a começar a fazer, de ligações... Isso são os números reais do inquérito. São números, se quiser, é modelação em cima do inquérito. Queremos ir proximamente ao IMTT, mostrar isto, ao IMTT, mais até à Autoridade Metropolitana, dizer o que é que querem fazer com isto. Porque há aqui um enorme potencial de pôr o sistema a funcionar com menos congestionamento. Isto é entre as 7h30 e as 10 da manhã. Mas mesmo assim... À noite. E à noite, a mesma coisa à noite. E isso ao longo de toda a linha de... Só vimos Concelho de Cascais e de Oeiras. Sim, mas estou a dizer essa distância de até 5 km. Os 5 km até à estação... Pronto. Perpendiculares à linha. Sim, perpendiculares à linha, grosso modo. Nós fizemos um número redondo porque o verdadeiro objetivo era desenhar um serviço super rápido a ir até à estação. Nós temos aqui colegas que moram sob a linha de Cascais. Um deles mora algures ali para Oeiras e diz-me, eu demoro a pé 22 minutos até chegar à estação. Mas o autocarro demora mais, demora 30. Porque para tantas vezes, que eu demoro mais tempo do que ir a pé. E 22 minutos a pé já é um esticão. Porquê? Porque estão a fazer este serviço com autocarros de 50 lugares. E um autocarro de 50 lugares para encher tem que parar muitas vezes. Uma carrinha de 8 enche em 2 paragens. Portanto, estamos a fazer com carrinhas muito pequeninas e a fazer isto. E pusemos isto tudo para ser transporte não subsidiado. Ou seja, fizemos as contas todas e só retivemos as ligações enquanto havia procura que desse para cobrir os custos. Está a ver? Portanto, o potencial é gigantesco. E temos outro que está um bocadinho mais atrasado nos números, que é ligações ponto a ponto, sem ser sobre a rede do Metro Lisboa. Será estas pessoas que vão do interior do Concelho de Cascais para o interior do Concelho de Louros, ou que vão para outra margem, não sei o que e tal. E também aí, os primeiros números que temos, apanhamos cerca de 25 mil pessoas por manhã. Agora, eu não tenho dúvida, e estamos a afastar um bocadinho do estudo, que é, se quisermos olhar 20 anos à frente, 10 anos à frente, não me parece que seja sustentável manter o padrão da oferta dos transportes coletivos apenas nos moldes atuais. Estes não vão desaparecer, mas vão ser reconfigurados. Alguns deles, economicamente, não serão viáveis, e isto com as pressões de contenção de custos que o Governo está a fazer neste momento. Eu diria que algumas dessas linhas que são 2 vezes por hora, se calhar passam a ser 1 vez por hora. Tenho poucas dúvidas disso. O que quer dizer que vai levar mais pessoas para o automóvel, enfim, há aqui um conjunto de impactos. Mas, como eu digo, nós neste momento... Normalmente são exploradas por privados já, não é? Só que são subsidiadas. Pois, têm subsídios indiretos através dos passos e tal. A coisa não está nada fácil. Mas, em larga medida, como eu lhe disse, a mãe de todas as culpas aí é o urbanismo. No Concelho de Cascais, na zona mais junto à Marginal, pelo menos, mas nessa zona, recomendaria, por exemplo, que se explorassem mais as vias cicláveis e isso tudo? Isso há com certeza potencial para isso, sem dúvida. Isso também está no estudo, aliás. Este estudo recomenda,
desenha uma rede pedonal estruturante e uma rede ciclável estruturante, porque verificámos que existe um grande potencial de transferência de viagens que hoje são realizadas em automóvel, mas que têm uma duração, têm uma distância de 1,5 km, portanto são distâncias que facilmente as pessoas percorrem a pé ou de bicicleta. E, portanto, o estudo delineou essa rede, também delineou pontos estratégicos para a reabilitação urbana, não é? Porque numa rede para a reabilitação urbana, porque numa rede desqualificada, o peão não se sente confortável a andar, então identificou pontos estratégicos de requalificação urbana, identificou pontos estratégicos para, por exemplo, coisas simples como a colocação de estacionamento de bicicletas. E isso são investimentos relativamente reduzidos. Comparativamente com os investimentos que estão previstos para a rede viária, são muito reduzidos. Sim. Porque como é que nós estamos a falar, atenção, de uma rede segregada, sempre segregada, não é? Porque as pessoas, quando se fala em rede ciclável, normalmente pensam em ciclovias. Nós estamos só a falar nisto. Estamos a falar em preparar percursos para a utilização de bicicleta. Isso pode passar por... Ter uma pista ciclável na estrada que já existe. Exato. Que é o que se vê muito em muitas outras capitais. É porque todas já perceberam. De início era pistas cicláveis. Não, quer dizer, houve muitos sítios onde se pensou que era até que tinha que ser tudo separado. E isso esbarrou com dois problemas. Primeiro, há ligações em que já não há espaço para fazer isso. Mas pior do que isso, se não habituarmos o automobilista a conviver com o ciclista, nos poucos sítios onde isso vai acontecer, eles matam-se. E, portanto, assim, não sei se já alguma vez conduziu em Amsterdão ou em Copenhague. Não é possível ignorar os ciclistas, porque são tantos. Nem com pior. Pois, mas não é possível. Pronto. Aqui em Lisboa, eu nunca deixei os meus filhos andar de bicicleta na cidade, porque eu disse, não, porque o automobilista não conta contigo. E, portanto, ele conduz como se tu não existisses. Mesmo que tu estejas lá, ele não te vê. E, portanto, nós precisamos de criar condições para aumentar o número de ciclistas nas pistas cicláveis, mas rapidamente começar a ter um número significativo de ciclistas, e não só um ou dois, em pistas de bicicletas lado a lado com os automóveis, para que os automobilistas sejam capazes de se lembrar que aquele tipo de melga existe. Pronto. Se formos capazes de fazer isso, o leque de soluções alarga-se muito. Nós chegámos a sugerir isso aqui à Câmara de Lisboa, quer dizer, a rede ciclável de Lisboa devia ser, por definição, toda a rede viária das zonas 30. E depois, a Câmara de Lisboa está a pensar fazer bairros onde o limite de velocidade é 30, para se andar mais devagar. Eu diria, se estamos no limite 30, aí é o reino da bicicleta. E, portanto, todas essas vias são, por definição, cicláveis. Se quer assim, as zonas 10 é o reino do peão, as zonas 30 é o reino da bicicleta, as zonas 50 e mais é o reino do automóvel. A zona 30 é o reino da bicicleta. E, portanto, temos aqui rede ciclável Lisboa. Tudo o que são as vias das zonas 30 devia ser tudo bicicleta. E depois, nas transições entre zonas 30, deviam apenas ser percursos balizados por semáforos e onde eles pudessem ter o espaço adequado para fazer todas as intersecções com boa visibilidade e boa segurança. Como conceito, penso que é suficientemente forte para que as pessoas percebam, isto assim está bem. Porque senão estamos a fazer um risquinho ali, um risquinho acolá, um risquinho acolá, não serve para nada. Porquê? Porque as pessoas continuam a ter medo de ir deste risquinho aqui para aquele risquinho acolá. Cascais tem o Bicas, não é? Mas é um serviço gratuito e vocacionado acima de tudo para turistas. O que nós queremos fazer é um Bicas vocacionado para as vocações cotidianas e estamos a sugerir a introdução do serviço em Carcavelos e Paredes, que são os centros com maior diversidade de funções urbanas. Mas também estamos a dizer que esta forma de exploração atual não é mais adequada, portanto deve-se equacionar que o serviço deixe de ser gratuito. Atualmente eu acho que ele é suportado só pela autarquia. Neste caso em particular, parece-me que uma das coisas fundamentais é, para além da bicicleta no próprio núcleo urbano, e este facto de escolha de Carcavelos e Paredes tem a ver com a multifuncionalidade, portanto há ali muitas viagens internas ao próprio aglomerado, se calhar até pode ser na mesma ou não, fazer o estacionamento das bicicletas dos próprios nas estações de termo de ferro. Sem dúvida, isso também é. Estão a ver? Portanto, são coisas... Pois. Agora, é preciso fazer isso com uma segurança muito forte. De que não roubem a bicicleta que eu lá pus. Portanto, não é ter ali um espaço onde ficam ali as vossas bicicletas, depois é só vir buscar ao fim da tarde. Há necessidade de reforçar o número de parques de estacionamento ou não? O estudo identificou algumas zonas junto às estações ferroviárias que poderiam servir com parques de estacionamento, mas adicionalmente também propõe o alargamento das zonas tarifadas e a introdução de novas zonas tarifadas.
E, adicionalmente, propomos a redução dos parâmetros de estacionamento residencial. Achamos que hoje é excessivo, não é? A legislação realmente está vocacionada sobretudo para o uso do transporte individual e, portanto, é sugerido no estudo que os novos empreendimentos, os novos fóruns a ser construídos, sejam mais contidos no número de estacionamento que oferecem aos residentes. Mais contidos como? Contemplem mais estacionamento? Menos estacionamento. Menos estacionamento. Não, nós hoje, Menos repare, estacionamento. nós temos hoje em Portugal todo a norma de que um T2 tem um lugar de estacionamento, às vezes pode ter 2, tem mínimos, não tem máximos. Nós somos defensores de que deve ter máximos. Ok. Porquê? Porque senão estamos a induzir as famílias a ter um número de carros enquanto houver dinheiro, quer dizer, como se o espaço público não fosse um recurso escasso. O rebatimento sobre o caminho de ferro só em pouca medida pode ser resolvido através da construção de mais estacionamento. Até porque não há muito espaço à falta e é caríssimo fazê-lo. É largamente preferível fazer estacionamento de bicicletas e as tais carrinhas pequeninas para cá e para lá, para cá e para lá. Porque aí a pessoa tem todo o acesso ao transporte coletivo, escusa de mobilizar o seu carro, eventualmente algumas famílias até deixam de precisar ter 2 carros, e passamos a ter uma solução de grande qualidade na aproximação ao transporte coletivo pesado. Eu acho que o transporte coletivo tem que ser pago para que a gente possa exigir qualidade. E mais do que isso, acho que o sistema de mobilidade na área metropolitana deve ser financeiramente autossuficiente. E, portanto, responsabilidade preferencial dos municípios, da área metropolitana organizada. E, portanto, isso quer dizer que eu tenho que ser capaz de ir buscar dinheiro ao transporte individual para ajudar o transporte coletivo, na medida em que o transporte coletivo ajuda o transporte individual ao descongestionar-lhe as vias. Portanto, é aquilo que se chama externalidades positivas do transporte coletivo sobre o transporte individual. E que a conta, à sombra disso, é natural que cobra alguma coisinha. O que eu não vejo razão nenhuma é para que o sistema de transportes no seu conjunto não seja autossuficiente. E se quiser, a minha preocupação aqui é sobretudo estratégica. É, se formos autossuficientes, decidimos o que é que queremos. Se não formos, temos que andar a mendigar. Eu lá em casa com a família é isso que faço há muitos anos. Temos que ser autossuficientes. Percebe? Quando a gente anda a precisar do dinheiro dos outros, é uma chatice, porque os outros às vezes dizem, eu só dou se for assim, só dou se for assado. Olha, então, olha, para a semana nem dou. E a gente, de repente, não dás. Pá, não é justo. Pois não, mas o dinheiro é meu. Percebe? Portanto, eu entendo que se quisermos ser senhores do nosso destino na área da mobilidade e dos transportes, temos que ser capazes de gerar soluções que sejam autossustentáveis. E por isso não me choca nada. Eu acho que não é preciso aumentar mais as portagens aí, mas uma coisa que eu aumentava claramente eram os custos de estacionamento. E mais, fazia taxar o lugar de estacionamento que a TIS me oferece aqui. E que o técnico me oferece ali. Porque isso é um enorme estímulo a andar de carro. E, portanto, se houvesse um imposto sobre cada lugar de estacionamento não residencial que é oferecido aos trabalhadores pelas entidades patronais, estava uma receita muito simpática.